bem? Boa noite, bom dia, boa tarde. Não sei quando aí que vocês vão estar vendo esse vídeo, tá? O propósito desse vídeo, pessoal, vai ser mostrar para vocês aí um pequeno quiz aí, né? Usando JavaScript, né? Deixa eu mostrar ele para vocês aqui em funcionamento. Aqui eu vou digitar, por exemplo, o nome de quem vai jogar o quiz, né? Vou colocar aqui Brasa, certo? Aqui são as perguntas do quiz. Vocês vão observar que ele tem toda aí uma formataçãozinha, né? Para deixar ele mais bonitinho, ok? Então vamos lá, ó. Vou jogar o joguinho aqui, né? Tem 3 perguntinhas simples, né? Qual é a capital do Brasil? Vamos ver, não vale errar, hein? Olha lá, ele dá que eu acertei. Qual é o maior planeta do sistema solar? Vamos ver. Sou bom de astronomia aí. É Júpiter. Aí eu vou errar a terceira, tá? Quem pintou a Mona Lisa? Vou colocar que foi Michelangelo. Olha lá, resposta incorreta. Ok? Então, eu acertei aqui 2, né? E errei uma. Vou clicar em enviar. Olha lá, Brasa, você acertou duas perguntas, tá? A gente vai ver como é que faz aí toda a estilização, né, desse joguinho, né, e também todo o JavaScript, tá certo, pessoal? Então, novamente, né, a gente estava vendo aí os métodos do DOM, né? Então, esse joguinho aí usa o DOM puro, né? Usa basicamente aí aqueles métodos que a gente viu, variáveis, tá? Então, eu vou mostrar aí para vocês, né, como que o joguinho vai ser feito, certo? Só que eu não vou aproveitar o código que está aqui, né? Eu vou fazer um do zero aqui com vocês, tá? Vou criar aqui uma pastinha, ó. Vou chamar ela bem sugestivo, né? Quiz fazendo com os alunos, certo? Vou abrir aqui o Visual Studio Code, VS Studio Code. E aí eu vou setar para aquela pasta, né? File, Open Folder. Vamos lá. Vou pegar aquela pastinha ali. Quiz fazendo com os alunos. Vou selecionar essa pasta. Tudo bem? Vou marcar aqui para confiar, certo? Vou criar um... Bom, ele vai usar, na verdade, né, o HTML, o CSS e o JavaScript, ok? Eu vou fazer tudo no HTML para a gente ter aí uns efeitos de simplificação, tá, gente? Deixa eu aumentar aqui um pouquinho o tamanho da letra, né, para todo mundo aí conseguir enxergar, tirar aqui essas propagandas, certo? Então, vamos lá. Seguinte, vamos começar então pela nossa estilização, certo? Claro, né, pessoal? A gente poderia criar aí uma folha de estilo separada, tá? Mas eu vou fazer aqui mesmo, porque depois talvez, né, eu passe para vocês mesmo fazerem, né, esse código, tá? Então, vamos aí por partes, né? Seguinte, então, pessoal, a primeira coisa que eu vou formatar, né, que eu vou usar aí a estilização CSS, é o body, né, o corpo da página. Tudo bem? Então, vamos lá, ó. Eu abri aqui a formatação do body, né? Ok? Vamos lá. Primeiramente, eu vou formatar a fonte que vai ser utilizada. Vou colocar aqui a fonte Arial, né? Vou colocar aqui também essa parte de sans serif,
né? É uma família, né, de letras, certo? Ok. Bom, aí depois, moçada, eu vou formatar aqui, né, a cor do fundo. Vou usar um background color, ok? Vou pegar aqui, ó, um F0, certo? Ó, ele vai pegar aqui um tipo aqui de branco, né, também, né? Não é 100% branco, mas é um tipo aí de branco, né? Vamos lá. Vou formatar também aqui o display do body. Vou colocar para ser flex, ok? Como que funciona aqui essa propriedade, né? O display flex. Ele vai tornar aí os elementos que eu vou inserir dentro do corpo da página, né? Mais flexíveis, né? Mais adaptáveis aí para layouts responsivos, né? O que que é um layout responsivo? É um layout que se ajusta, né, à tela que você está utilizando, tá? Então, por exemplo, eu uso no computador, né? Eu estou acessando o quiz por meio aí do celular, tá? Então, isso daqui pode me ajudar a tornar aí os elementos, né, do meu layout mais responsivos. Tudo bem? Bom, próxima etapa, eu vou pegar aqui uma propriedade, né, que vai ser essa justify content, tá? Vou colocar aqui center, né? O que que ele vai fazer? Ele vai centralizar todos os elementos do corpo da minha página, certo? Então ele vai fazer aí o alinhamento, né, de tudo no centro da minha página. Vocês viram lá que no quiz, né, as perguntas elas estão bem aí no centro, né, do layout, tá? Isso daí dá uma visibilidade boa pro usuário, né? Fica um layout aí mais agradável para o usuário, ok? Bom, o que mais que eu vou fazer? Vou pegar aqui alinhamento itens, também vou colocar center, tá? Então, isso daqui vai alinhar os meus itens, pessoal, na vertical, tá? Ele vai centralizar os meus itens na vertical. Se vocês lembram aí da interface do quiz, né? Ela é bem verticalizada, ok? Isso tudo graças ao alinhamento itens, né? Que eu coloquei aí como center, ok? Vou colocar também uma margem de 0, tá? Ah, mas por que essa margem de 0, Brasa? Normalmente, né, o que que acontece? O conteúdo, todo o conteúdo aí que você joga dentro do body, ele vai ter uma margem, tá? O que que é essa margem? Né? É a distância que você tem do conteúdo, né, com relação aí a bordinha, né, da página, a extremidade da página. Imagina que a sua página, né, do seu site seja como se fosse aí uma folha de caderno, tá? Você vai ter aí uma margem, né, na folha de caderno, tá? Geralmente o navegador ele vai dar uma margem padrão, né? Uma margem, por exemplo, de 8 pixels, certo? Aqui eu estou colocando uma margem de 0, né, para forçar, para não ter aí essa margem de 8 pixels, beleza? Então, a formatação do body tá feita, certo, pessoal? Muito bem. Depois, eu vou ter uma div que vai conter o meu quiz. Vou chamar ela de quiz container, ok? Vou abrir e fechar aqui também, tá? Como que vai funcionar aí nessa quiz container, né? É a div que vai conter aí todo o quiz, certo? Então vamos lá, vamos colocar um background color, né? Que é a cor de fundo, ok? Vou colocar aqui um FFF de branco para essa div, certo? Vou colocar um padding
Não vou deixar alto, né? Vou colocar aqui um padding de 20 pixels, ok? Ah, o que é esse negócio de padding, né, Braso? O que é isso? Basicamente, pessoal, né, explicando para vocês aqui a ideia, né, do CSS, né? Como que funciona aí essa parada de padding, né? Faz de conta que essa parte aqui, ó, que eu vou destacar, seja a minha div, certo? Beleza? Então, o que seria aí o padding, né? Perdão, né? A div, ela seria isso daqui, ó. A div, ela vai ser isso daqui, ok? Essa é a ideia que a gente tem, né, de organizar o layout dentro de caixas, tá? Então, esse daqui é o conteúdo da div. Faz de conta que aqui é um texto, um parágrafo que está dentro da minha div, tá? O que seria o padding, né? A distância que eu tenho entre essa parte da div e o conteúdo, tá ok? Então, nós temos aí uma distância, tá ok? Para não ficar, por exemplo, o conteúdo aqui sem uma margem, tá? Só que o padding, né, ele seria uma margem mais interna, né, mais aí dentro aí da div, tá? Depois eu tenho aqui a borda da div, que eu também posso aumentar e diminuir, né? Posso colocar uma borda na div. E aí sim eu vou ter a margem, né? Se eu der, por exemplo, aqui uma margem aí de 20 pixels, né? Eu vou ter uma distância aqui da div, né, com relação a essa parte da página, tá? Aqui, por exemplo, eu tenho a margem esquerda, a margem direita, né, e a margem inferior, certo? Então, lá naquele CSS, né, o que eu estou dizendo? Que o conteúdo, ele vai ter uma margem interna, tá? Um padding aí interno, tá? E quando eu coloco o padding, né, ele coloca tanto aqui na parte de cima, na parte esquerda, na parte direita e na parte inferior, tá? Então, para isso que eu coloquei ali o padding de 20 pixels, certo? Eu estou dando uma explicação aí, até que rápida, né, dos comandos CSS que a gente está usando, tá, turma? Porque, né, como a disciplina é de IW2, vocês tiveram IW1, né? E aí creio que vocês viram aí um pouquinho de HTML, CSS, né? Talvez aí a parte de margem, padding, ok? Beleza. Então, vamos prosseguir, tá? O que mais que a gente tem? A gente vai ter aqui um border radius de 10 pixels. Como vai funcionar, né, esse border radius, né? Para que ele serve? Ele cria uma div com os cantinhos arredondados, tá, pessoal? Vocês viram lá no quiz, né, que eu mostrei agora para vocês, né, que ele tem aí tanto o botão com os cantinhos mais arredondados, tá? De repente, depois, se você estiver assistindo esse vídeo gravado, né, se você quiser voltar para ver a interface, você vai ver que ele tem lá umas bordinhas arredondadas e vai ter lá também uns botões, né, arredondados, ok? Então é para isso que vai servir esse border radius, né? É o arredondamento da borda, tá ok? Bom, depois a gente vai criar uma sombrinha, né, para dar um efeito como se aquela borda, né, ela tivesse flutuando, tá? Então eu vou pegar aqui o meu box shadow, tá? Vou colocar aqui os valores 0, 0, 15, px. Vou usar aqui o RGBA, ok? Como que funciona esse RGBA? Né? Eu passo, por exemplo, a cor que eu quero para
para minha borda, né, para minha sombra, né, na minha div, eu vou passar os valores via RGB, né? Então, a quantidade vermelho, verde e azul que eu quero. Vou colocar tudo 0. Ok? Aí, o que seria esse A? Esse A, pessoal, ele equivale aí a alfa. Tudo bem? O que seria essa parte aí de alfa? É a opacidade que eu tenho para minha borda, tá? Deixar ela, por exemplo, mais transparente, menos transparente, tá? Se eu coloco, por exemplo, a opacidade com um número quebrado aí, mais próximo de 0, o que vai acontecer? Ela vai ficar bem transparente, tá? Agora, se eu colocar a opacidade, por exemplo, 7, por exemplo, 0,7, 0,8, números mais próximos de 1, aí ela vai ficar menos transparente. 1, ela já fica aí quase, ela fica nada transparente, tá? Então, é um nível de opacidade, onde o 0 corresponde a totalmente transparente e o 1 totalmente opaco, tá? Então, eu vou jogar aqui um valor de 0,1. Tá ok? Então, pessoal, aqui eu estou criando uma bordinha, tá? De 15 pixels, né? Uma bordinha aí em volta da div, tá? Ela vai ter aí uma cor preta e vai ser aí uma cor bem transparente, né? Um preto quase tendendo aí ao totalmente transparente, certo? Tranquilo, moçada. Esse 00, né, representa aí um... Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Vamos olhar, ó, dar uma olhadinha aí na propriedade Box Shadow, né? Para a gente ver também. Box Shadow, ok? Box Shadow, propriedade CSS, né? Aí a gente consegue visualizar, né, o funcionamento dela, olha, ó. Então, tem várias formas aí, né, que eu tenho de trabalhar, né, essa propriedade, olha lá, utilizada para adicionar elementos de sombra, tá? Ela é descrita aí pelos deslocamentos, tá? Beleza, então, né? Então, o X e o Y representam os deslocamentos da borda, né? Se eu quero, por exemplo, ela mais para cima, mais para baixo, tá? E colocando aí, por exemplo, os valores 0 e 0, né? Eu não quero que a borda ela se desloque, né? Eu quero que ela fique bem rente, né? A minha div, tá? Vamos então para o próximo, né? O próximo vai ser o width, a largura, né, da minha div. Vou colocar aqui para ela ocupar 100%, né? Eu estou especificando aí a largura em porcentagem, tá ok? Vou estipular aqui uma largura máxima para ela. Vou jogar aqui 500 pixels. Largura máxima desse container, tá? E agora, finalmente, né, terminando a formatação, vou colocar aqui um text align de center, né, para centralizar aí o texto, né, o conteúdo da div. Tudo bem? Maravilha, pessoal. Então, vamos para o próximo item, né? O meu quiz, ele vai ter lá uma div, perdão, ele vai ter lá uma tag H1, né, uma tag de título, que eu também vou formatar ela, né? Vou pegar aqui um font size de 24 pixels, ok? Vou configurar aqui uma margem, só uma margem inferior, né, de 20 pixels, só embaixo ali que vai dar 20 pixels, ok? Então, essa é a única formatação CSS que eu vou ter para o meu H1, certo? Eu também vou ter uma div, pessoal, para as questões, tá? Cada questão vai ter a sua própria div, tá? Essa div ela vai ter uma classe question,
ok? Que nós vamos formatar ela aqui também, né? Via CSS, tá? Então, vamos lá. Vamos pegar aqui uma margem bottom de 20 pixels, certo? Vamos pegar aqui o alinhamento do texto, né? Da minha questão vai ser à esquerda, não vai ser centralizado, certo? Estamos montando aqui toda a estilização CSS, né? Do nosso quiz, ok? Vamos lá. Também teremos um botão, né, para mandar aí quantas que o cara acertou, quantas ele errou, tudo bem? Vamos formatar inicialmente aí a cor do botão, né? Um background color. Vamos lá. Vou pegar aqui uma cor que já está aí padrão para ele, né? Vou colocar aqui 4CAF50, né? Então vai ser esse verdinho aí que vai ser a cor dele, né? A cor de fundo. Aí eu tenho a propriedade color, vou jogar a cor branca, certo? A cor do texto do botão vai ser branca, tá? O botão, ele também vai ter aí uma margem interna, né? Com relação aí ao conteúdo. Vamos lá, vamos colocar aqui 10px, 20px. Ok? O que eu estou querendo dizer com isso? Né? Que 10 pixels vai ser aí a parte de cima e de baixo. Tá? Então, o alinhamento do texto ele vai ficar 10 pixels recuado, né? Com relação à parte de cima e à parte de baixo. Né? E aí a esquerda de 20 pixels. A esquerda e a direita. Né? O texto ele vai ficar bem centralizado do botão. Certo? O que mais que eu vou colocar aqui? Uma borda. None. Como assim você está colocando borda none, Brasa? Né? Como assim nenhuma borda? Né? Se for para colocar nenhuma, não precisa. Não. Às vezes o navegador, pessoal, se a gente não faz isso, ele vai atribuir uma borda padrão. Tá ok? Então isso é para indicar, olha, não quero borda. Tá ok? Bom, vamos continuar aqui. Border radius, né? Como vocês viram lá em outra propriedade, né? O border radius é para arredondar o botão, tá? Então, assim como ele arredonda os cantos da div, ele também pode servir aí para arredondar o botão, tá? Também vou colocar aqui uma propriedade cursor pointer, tá? Como que ela funciona? Quando o usuário passa o mouse por cima do botão, né, a aparência do cursor vira uma mãozinha, né, para indicar que aquilo lá é um elemento clicável. Tudo bem? Maravilha, turma. Estamos quase acabando aqui o CSS. Também vou fazer uma programação quando o botão tiver um estado de hover. Né? O que é isso? O estado de hover é quando o usuário passa o mouse por cima do botão. Né? Então, hover é um estado, né, do botão. No CSS eu consigo também programar situações de estado, né? Quando o usuário ele clica, quando ele passa o mouse por cima, certo? Então, quando o usuário passar o mouse por cima do botão, a cor de fundo ela vai mudar, né? Vamos colocar aqui também a cor que está padrãozinha aqui para ele, 45A 049, ok? Na verdade aqui acabou nem mudando muita coisa, né? Tô pegando do meu código pronto, né? Mas depois, se vocês quiserem também dar uma fuçada, né? Vocês podem aí ficar à vontade. Para finalizar aqui a nossa formatação CSS, a gente vai ter uma div que vai mostrar o resultado, né? Quantas questões aí o cara ele acertou no meu joguinho. Essa div ela vai ter uma ID, tá? Uma identificação. A gente usou bastante, né? Essa parte de ID, class, tá? Quando a gente aí manipulou o DOM, certo? Como ela vai ter uma ID resultado,
vou colocar aqui result, ok? Nós vamos formatar, aplicar aqui algumas estilizações CSS para ela, né? Que nem vou configurar uma margem superior de 20 pixels, vou configurar aqui um tamanho de letra de 18 pixels, né? Vai dar uma destacada, né, no resultado. E o font rate, que é negrito, né? Vou colocar aqui bold, né? Que é para negritar, ok? Com isso, moçada, a gente terminou a nossa estilização CSS, certo? Tudo isso daqui foi para fazer a estilização do CSS, tá? Agora, a gente vai fazer o HTML, né, da nossa página, ok? Nós vamos fazer aí a programação do HTML da nossa página, tá? Então, vamos lá. Aqui no CSS, eu estou prevendo uma div, né? Foi a primeira... Não, aqui. Eu estou prevendo uma div que eu chamei ela, né? Perdão, vou usar ela numa classe QuizContainer, tá? Então, vamos lá. Depois que a gente terminou aqui, eu vou criar a minha div com a class QuizContainer, ok? E aí eu vou fechar ela, certo? Então, essa div aí vai conter aí todo o meu quiz, ok? Foi aquela div que a gente aplicou essa estilização aqui, ó. Né? Deixar ela mais arredondinha, deixar ela com uma bordinha preta, né, de fundo, né, uma preta bem transparente, ok? Então, toda essa estilização vai ser para essa div aqui, né, a div que vai conter todo o nosso quiz, ok? Bom, depois a gente aplicou também uma estilização para o H1, né, para a tag aí de título, ok? Então aqui nós vamos ter um H1, onde eu vou colocar o título, né? Qual que é o propósito da minha página? Vai ser um quiz de perguntas e respostas, certo? O H1 aqui em cima, ele tem uma estilização, né? A gente colocou um tamanho de letra maior, né? Também uma margem embaixo, né? Para ele dar uma distância com aquilo que vai abaixo dele, certo? Então, basicamente, aqui eu coloquei o H1, tá? Agora vem aquilo que vai dar vida, né, pro nosso quiz, né? As perguntas, ok? Lembra que eu falei que cada pergunta vai ter a sua própria div, ó? Vamos recordar aqui no CSS, ok? Cada pergunta vai ter sua própria div, ok? E cada pergunta vai ter a sua estilização, certo? A sua estilização vai ser definida por essa classe aqui, a question, certo? Então, vamos lá. Vamos colocar as perguntas. Div class question. Importante eu saber, né? Onde começa a div e onde acaba a div, ok? Bom, pessoal, agora, né? Começa aí, talvez, alguns elementos HTML, né? Não sei aí se vocês viram, tá? Mas um elemento HTML que a gente vai usar é o field set, né? O que faz esse componente, né? Esse field set, né? Essa tag field set. Como que ela vai funcionar? Toda a minha questão vai estar dentro desse field set. Esse field set ele vai traçar um quadrinho em volta da questão, certo? Então, ele vai agrupar todos os elementos da questão dentro desse quadrinho. Para que vai me ser útil, né, esse field set? Além dele criar ali uma bordinha para a questão,
ele também vai me permitir fazer o seguinte, depois vocês vão ver. Quando eu fazer uma implementação, olha, depois que o usuário clicou, ele não vai poder mais clicar de novo, eu vou desabilitar aquela questão. Então, eu vou conseguir fazer isso por meio do field set, tá? Então, vamos lá. Vamos colocar aqui um H3, né? O título 3, para destacar também aí a pergunta, tá? Aqui eu vou colocar a minha primeira pergunta. Qual, bem simples, né? Qual é a capital do Brasil? Certo? Beleza, turminha? Ok. Qual é a capital do Brasil? Tá aqui. E agora eu vou dar, né, as opções para o usuário, né? Eu vou dar as alternativas para o usuário. Para a gente conseguir fazer isso, a gente vai utilizar aí de um componente, tá? Vou colocar aqui uma label, certo? Vou abrir aqui a label, tá? Aqui dentro da label, eu vou colocar um input type, né? Eu vou ter aí um elemento de entrada, que vai ser o rádio, né? Como que funciona esse componente rádio, né, pessoal? Ele cria aí uma bolinha, né, de alternativas, tá ok? Antes de eu prosseguir, né, vamos ver se a gente acha também aqui, ó, um exemplo simples, né? Exemplo simples de uso, input type igual rádio, HTML, tá? Vamos observar aqui, né? Esse site aqui é bom, né? Ele vai dar um exemplo de uso, né? Olha lá, ó. Oba, interessante que aqui ele está dando um exemplo também do uso, né? Do field set, ok? Então vamos lá, ó. Aqui eu tenho o field set, né? Como eu falei, ele agrupa, né? Os elementos, tá? Aqui eu vou ter o meu primeiro input type rádio, certo? O input, pessoal, ele vai criar essas bolinhas, né? Perdão, o input type rádio, né? Ele vai criar essas bolinhas de opção que vocês estão vendo aqui, certo? Ele tem algumas propriedades, né? Principais, ok? Por exemplo, aqui ele está usando ainda ID, né? Ele está usando checked, né? Quando eu coloco checked, ele já deixa um rádio selecionado aí por padrão, certo? Mas como a gente está deixando em aberto, né, para o usuário digitar a resposta, a gente não vai usar esse checked, tá? Mas nesse exemplo aí, ele o utilizou, ok? Então, como que funciona aí, né, o componente rádio, tá? Basicamente, aqui eu tenho o type, né, rádio, eu tenho o nome dele, posso usar o nome, ok? Propriedade name é importante, tá, pessoal? A gente vai usar ela também no quiz. A gente tem uma propriedade aqui, valor, né, value. O que é esse value, pessoal? É o valor literalmente armazenado, né, do componente rádio, ok? Então, quando eu clico, por exemplo, aqui na primeira opção, eu tenho o valor, esse valor aqui, tá? O valor RUI, né? Esse texto aqui. Tudo bem? Isso daí é usado interno, tá, pessoal? Então, por exemplo, eu clico aqui, né? Tudo bem. Aqui fora ele está mostrando esse texto. Mas no valor, eu poderia, por exemplo, atribuir o valor A, o valor B, né? Que nem vocês vão ver no nosso quiz, né? O nosso quiz, cada rádio vai ter um valor, né? Pode ser A, pode ser B, pode ser C, D, porque são alternativas, né? Então tem lá alternativa A, alternativa B, alternativa C. Tudo bem?
E aqui o label, né, é usado para exibir o texto do meu rádio, ok? Então, o rádio, ele vai funcionar aliado com o label, né? Por isso que aqui no nosso quiz, eu coloquei aqui inicialmente o label, tá, gente? Beleza? Então, vamos continuar aqui, ó. Input type rádio, name, né? O rádio ele vai ter que ter um nome, tá, pessoal? Como essa é a minha primeira pergunta, eu vou chamar ele de Q1, ok? Então, o name dele vai ser Q1, primeira pergunta, questão 1, tá? O value dele, como eu falei para vocês, né? Nós vamos usar alternativas, ok? Então, o value padrão dele vai ser A. Tudo bem? Tranquilo até aí, gente? Beleza? Ok. Então aqui eu vou fechar o meu input, certo? E aqui fora, né? Eu vou colocar o texto que vai ser exibido dentro da label. Rio de Janeiro, certo? Rio de Janeiro, certo, pessoal? Então, aqui ele vai funcionar aliado com a label, tá? Esse é o texto que vai ser exibido, né? Só que quando o cara ele clica, por exemplo, nessa alternativa, o valor dela vai ser A, certo? Aí eu vou colocar aqui uma quebra de linha, um BRzinho, certo? Para indicar a quebra de linha. Agora, pessoal, eu vou dar aqui um Ctrl C, um Ctrl V, tá? Ah, Brasa, não pode ter dois elementos com o mesmo nome, né? No caso aqui, pessoal, a gente vai ter que usar o mesmo nome, tá? Para o HTML saber que aquele radio, né, aquele componente rádio, né, ele está associado a essa primeira pergunta. Então, todas as minhas alternativas aqui tem que ter o mesmo nome, Q1, tá? Depois, mais para frente, né? Se a gente for criar, por exemplo, mais uma pergunta, aí eu posso usar um name Q2, tá? Então, aqui o valor eu vou mudar para B, que é a alternativa B. A alternativa B, eu vou colocar São Paulo. Vamos lá. Vou dar um Ctrl C de novo. O name eu não mudo, né? Vou colocar aqui a alternativa C. A alternativa C é Brasília, certo? Vou dar um Ctrl C aqui de novo. Ctrl V. Alternativa D. Vou colocar Salvador. E agora, pessoal, né? Eu posso testar, né? Visualizar aí como que está saindo, né? O meu quiz. Deixa eu só visualizar aqui, né? Se eu estou usando o autosave. Deixa eu marcar aqui a opção de autosave, né? Para ele já salvar tudo isso, ok? Vamos testar aqui. Ver como que está saindo aí a primeira pergunta. Ok? Então, ele saiu assim, ó. Qual é a capital do Brasil? Né? Essa bordinha que vocês estão vendo aqui em volta, né? Ela é do Field 7, certo? Vamos lá. Então, por enquanto, né, o quiz ele ainda não funciona, tá, gente? Ó, mas vocês podem observar aqui, ó, né, que eu somente consigo clicar numa alternativa, tá? Somente uma alternativa que vai estar correta, certo? Muito bom, pessoal. Aí nós temos o seguinte detalhe. Vamos voltar lá no nosso código. Deixa eu fechar aqui essa parte aqui. Vamos lá. Vamos voltar ao nosso código,
certo? Bom, também eu vou ter uma div para exibir a resposta, tá, gente? Essa div, ela vai pertencer à class resposta. Eu vou deixar ela, por enquanto, vazia, tá? Ela vai estar também dentro do field set, mas vazia, ok? Então, como que ela vai funcionar, né? Via JavaScript, nós vamos modificar tanto a formatação CSS dessa div, como também o conteúdo dela, né? Ou ela vai ficar com um fundo vermelho, ou com um fundo azul, certo? Vamos então aqui só testar de novo, né? Para a gente ver. Olha lá, já está sendo montado aí, né? O nosso quiz, certo, pessoal? Aí, depois que a gente, né? Fazer aí as codificações JavaScript, né? A gente vai colocar aí mais perguntas, tá, pessoal? Vamos então ver aí o que a gente pode fazer, né? Eu não vou colocar por enquanto mais perguntas, porque a gente vai ter que fazer ainda uma codificação, né, para chamar aí a uma função JavaScript, né, que vai ver, por exemplo, se a pergunta, né, que o usuário selecionou, se essa resposta, né, que o usuário deu, se ela está correta ou não, certo? Então, vamos fazer aqui a implementação. Só vou deixar por enquanto uma pergunta, ok? Vamos fazer aqui a implementação do botão, né? E também da div que vai exibir o resultado, né, pessoal? Então, aqui nós vamos ter uma div, ó. Vou dar uma ID para ela. Vocês devem lembrar lá no comecinho que a gente criou uma estilização CSS, né, para uma div que teria a ID de result, certo? Então, ó, vamos colocar ela aqui. Ela também vai estar vazia, tá, pessoal? Por que ela vai estar vazia? Porque o conteúdo dela a gente vai mudar dinamicamente via JavaScript, tá? Então, quando o usuário ele clicar num botão para enviar as respostas, o que vai acontecer? Dentro dessa div vai aparecer quantas perguntas o usuário acertou, tá? Vamos colocar aqui um BRzinho para pular uma linha. E depois nós vamos colocar aqui um botão, certo? Button type. Button. Ok? No on-click desse botão, né? Depois vocês vão ver que ele vai chamar aí uma função. Posso até deixar ela aqui já pronta, né? Ó, ver pontuação. Ok? Então, já vou fazer isso, né? Já vou até deixar a chamada dessa função pronta. Quando o cara clicar no botão, via JavaScript, né? Ele vai enviar as respostas, ok? Vamos ver como é que saiu agora. Vamos pôr para rodar. Olha ali, ó, perfeito, né, pessoal? Olha lá, o botão esverdeado, né, ó. Quando passa o mouse por cima, né, lembra daquele efeito, né? Ele dá uma leve mudança, ok? Então, essa daqui, por enquanto, né, tá sendo a interface, né, do nosso pequeno quiz aí, né, de perguntas e respostas, ok? Bom, como a gente terminou, né, a interface, tá, pessoal? Eu vou salvar isso daqui, certo? Aí, numa próxima aula, né, eu vou fazer a chamada aí das funções JavaScript, ok? Vocês vão ver que cada rádio vai estar associado aí uma função JavaScript, né, que vai fazer a verificação, tá? Vocês vão ver que é
também bem simples, tá, gente, de fazer, ok? Ah, vamos ver se eu tenho aqui um. Vamos ver se eu tenho. Tá. Para gente, então, conseguir fazer uso, né? Botar esse quiz aí em funcionamento, tá, pessoal? A gente tem que ter em mente aí, né, os métodos do DOM que a gente aprendeu, tá? Então, a gente tem que ter em mente o get element by ID, né? A gente tem que ter em mente o get elements by class name, né? O get elements by tag name, certo? Então, eu vou deixar isso, moçada, né, para uma próxima aula, né, onde aí, primeiramente, eu faço novamente aí uma revisão, né, desses métodos, tá? Get element by ID, o get element by class name, tá? E aí a gente já aplica, né, esses métodos no quiz, beleza? Quem tiver computador em casa, né, de repente quiser praticar, né, eu fiz bem devagar aí, né, para todo mundo poder aí acompanhar, ok? Pode também praticar em casa, né? Senão, depois também a gente vai fazer, né, esse quiz na aula, tá? O bom é que se vocês assistirem aí os vídeos, vocês vão ter aí uma noção direitinha, né, do que foi feito, tá? Então, eu agradeço aí a atenção de vocês por hoje.